Em estúdio temos já os nossos convidados que irão conversar com o Luís Filipe Silva, do Sport Clube de Frielas. Muito bem, Luís Filipe, os convidados estão contigo. Estão, sim senhor, já cá estão, vivam, boa noite. É uma conversa que vamos ter para ficar a saber mais do Sport Clube de Frielas, nestas visitas que regularmente vamos fazendo pelas coletividades dos concelhos de Louros e Odivelas. Ora bom, Sport Clube de Frielas, representado por Paulo Sérgio, o presidente da coletividade, também por Domingos Artilheiro, o vice-presidente. Obrigado aos dois, antes do mês, por terem podido vir aqui à Odivelas TV para termos esta conversa, onde vamos ficar a saber mais sobre a coletividade que dirigem. Ora, para já, Sport Clube de Frielas, fundado a 5 de 3 de 1950, já lá vão 61 anos, tem a medalha de ouro pelos serviços prestados à freguesia de Frielas, naturalmente, e a medalha de prata pelos serviços prestados à Câmara Municipal de Louros. Já lá vão 61 anos, eu começo por si, Paulo. Como é que tudo começou? Como é que surgiu o Frielas? Conte-nos lá essa história. Boa noite. O Frielas começou com um grupo de jovens na altura, entre os 20 anos, 18 e 20 anos, que jogavam a bola no lar da igreja. Era o único sítio que tinham para jogar a bola lá em Frielas. Tantas vezes que andavam lá a jogar a bola, que uma das vezes, com a bola cheia de lama, conseguiram pintar a marcar as paredes todas da... Mas já lá vamos, que aquilo deve ter sido uma carrada de boladas. Foi, e entretanto juntaram-se, acho que cerca de 20 e poucos jovens, foram pedir um terreno para jogar à bola. Um agricultor estava lá, cedeu um terreno e andaram lá durante meses com carrinhos de mão e pás e picaretes e achadas, a endireitar o máximo possível o que é hoje, ainda é o Parque Desportivo do Sport de Frielas. Começaram também a jogar a bola e formaram então o clube. Portanto, quando começaram a jogar a bola, sentiram necessidade de fazer um clube. Havia lá uma associação, a Associação Filarmónica, onde metade dos elementos pertenciam a essa associação. Portanto, jogavam a bola e tocavam música. E que na altura não se entenderam bem, por isso é que formaram o Sport Clube de Frielas. E fizeram muito bem. Assim. O Sport Clube de Frielas, que não tem ping-pong, mas nós aqui vamos fazer aqui um ping-pong nesta conversa. Vou passar agora aqui ao Domingos Artilheiro. O Paulo tinha referido aquelas boladas na igreja, mas aquilo não foi só uma bolada, aquilo foram mais que muitas, a chegar ao ponto, e não sei se isto é verdade, é o que se consta, a chegar ao ponto do pároco, na altura, exigir que lhe repintassem a igreja. Sim, aquilo era principalmente no tempo de inverno. Normalmente o futebol é no inverno, o verão é para espairecer. E não havia relva, não? Ali não havia relva. Ainda não há, mas já lá vamos. Nem calçada, nem alcatrão, era tudo em terra batida, o adro da igreja aquilo era em terra batida. E realmente aquelas boladas fizeram moça ao ponto do prior da altura se ter zangado com o pessoal e exigir uma pintura para aquilo. Não é que ele fosse contra o futebol, mas gostava de ter a igreja bonita. Paulo, vou voltar aqui outra vez assim para referir aqui uma fusão que em tempos existiu. Duas coletividades em Frielas que se juntaram, só que aquilo não deu grande fruto porque terminou logo a seguir. A fusão terminou porque, acho que nem chegou bem a começar, foi juntar o clube com a Associação Filarmónica e a música não conseguiu se juntar com o futebol, não se entenderam, de maneira que o Sport Clube de Frielas foi avante e a Associação Filarmónica acabou por ser extinta. Até hoje, pronto. Os instrumentos ficaram, na altura, acho que na posse do Sport Clube de Frielas. Portanto, o Sport Clube de Frielas, entretanto, até hoje, felizmente, tem andado, tem crescido e a associação desapareceu completamente, porque agora nem instrumentos há. Ainda há um bombo que está nas nossas caves, muito em mau estado, e uma trompete.
também já em um bocado de mau estado, que agora já foram entregues, a trompete já foi entregue à junta de freguesia. Muito bem, é património património da freguesia, Ok, e o resto. Domingos, em termos de associados, eu tenho aqui uma indicação, eu sei que isto está desatualizado, tenho aqui uma indicação de 500 associados, é o que está no site, embora eu saiba que está desatualizado, já se ultrapassou, segundo creio, o número de 700. O pormenor é que, quando os associados eram 500, mais de 20%, 108 precisamente naquela altura, tinham um emblema de prata, e 8 deles, que agora já são mais também, tinham um emblema de ouro. Ora, o emblema de prata é concedido a quem tem 25 anos de associado, o emblema de ouro é concedido a quem faz 50 anos de filiação no clube. Mesmo assim tem havido renovação na massa associativa? Sim, tem havido com o aparecimento do bairro da Carriscupe, apareceu novas gentes, novas pessoas que se interessaram por colaborar com o clube, por isso, entrando para sócios alguns já foram diretores, mas também tivemos muitos atletas na ginástica que nos subiu o número de sócios, porque eles tinham que ser sócios do clube. Neste momento, desse número, temos alguns inativos, porque deixaram de pagar cotas, e nós não queremos estar a insistir a fazer cotas todos os anos para essas pessoas. Portanto, os sócios que têm 2 anos de cotas em atraso, nós não os excluímos sócio, mas pomos como inativos. E principalmente esse pessoal da ginástica que se afastou ao ser criado, já se falará nisso mais tarde, ao ter sido criado um novo clube de ginástica na nossa freguesia, com ex-diretores do Sport Clube Frielas. Já vamos, mas Paulo, é fácil arranjar sócios num clube? As pessoas aproximam-se dos clubes? Quem gosta de desporto e não só de desporto, também de cultura, e nós não somos só um clube virado para o desporto, temos cultura, temos também recreio, geralmente junta-se. Quem gosta de conviver, quem não gosta de ficar em casa sentado no sofá só olhar para a televisão, junta-se ao clube. E aí é fácil angriar sócios. Não temos grandes condições, mas já temos algumas condições. O problema é que não é só em Frielas, em todo lado, toda a gente quer ficar agora sentado em casa, não quer sair à rua, uns têm medo, apesar de Frielas ainda ser uma freguesia bastante segura, muito segura, mas a maior parte da população que está a viver em Frielas não é filho de Frielas, tem algum receio, pensa que Frielas é uma terra assim como algumas aqui nos arredores, que à noite é um bocadinho perigoso andar na rua. Então não saem à rua, e aí sim, se é só sempre aqui, se eu não frequento, não gosto de desporto, não frequento a sede, não vale a pena. Tudo o resto, quem tem filhos a jogar, isso interessa-se um bocado. Mas vocês têm uma sede bem equipada e com bastantes serviços que os sócios podem utilizar. Sim, nós temos... Portanto, eu acho que é capaz temos alguns de ser serviços e fazemos alguns eventos para conseguir cativar os sócios a frequentarem a sede do clube. Começa logo pelos preços do bar, que são muito mais baixos de qualquer bar, ou qualquer café lá em Frielas, não é? Começa logo por aí. E depois as atividades que fazemos durante o ano, torneios de sueca, todos os anos, pelo menos no mês de março, que é o mês que o Frielas faz anos, fazemos sempre um torneio de sueca, de matraquilhos e de snooker, lá dentro, pelo menos na nossa sede. Fora, depois, no Parque Desportivo, fazemos outros tipos de eventos. E fora, televisão, comunicação a cabo... 3 televisões. Os sócios poderão usufruir na sede. Mas se é, Domingos, difícil arranjar sócios, eu acho que é muito mais difícil arranjar diretores. Pois, diretores é um problema. Eu, sinceramente, há pouco tempo falei com o Paulo, já ultrapassei os 50 e deve estar perto dos 30 anos, dirigente do Frielas. E eu até tinha conversado com ele, é quase uma vida dedicada ao Frielas. Desta vez entramos por 3 anos,
compromissos que assumimos. Comprometemos-nos a entrar por 3 anos, embora eu já estivesse lá mais vezes e a última vez que tinha estado foi 5 seguidos, portanto. Mas é preciso gostar do Sport do Frielas para sentir os Frielas e estar lá no dia-a-dia e ouvir o que a gente ouve e chatices que nós temos com alguns sócios que não compreendem e não aceitam certas determinadas coisas. E eu só lhes digo, desde que sejam sócios que cumpram, já são bons elementos. Mas não compliquem a vida a nós que fazemos vários sacrifícios, muitos sacrifícios, para manter o clube em atividade e para pagar as dívidas que nos aparecem no dia-a-dia para o clube andar. E não só, e até os próprios sacrifícios que as vossas famílias acabam por sofrer, porque todo o tempo que passam no clube é, com toda a certeza, tempo tirado da família. Claro, eu estou ligado ao futebol, à equipa sénior. Treinamos terças, quintas e sextas até fevereiro, salvo eu, já em janeiro, e jogamos ao domingo. Agora é só à terça e quinta. Portanto, até ontem, o campeonato para nós de séniores acabou ontem, embora nós vamos continuar a treinar, estamos ainda na expectativa de haver a taça do Conselho de Louros, que costuma haver todos os anos, e eu pedi aos jogadores para virem treinar, porque não sei se há taça, se não houver, vamos aliviar um bocado e depois começar com as captações para a próxima época. Já lá vamos daqui a pouco falar nessa taça do Conselho de Louros e mais particularmente nessa questão de, nesta altura, não se saber ainda se vai haver, se não. Eu só queria questionar aqui o Paulo. A freguesia de Frielas como se disse há pouco, uma freguesia extremamente pacata, uma freguesia pequena, um centro urbano razoavelmente pequeno, até que é construída a urbanização da Carris Coop, da cooperativa da Carris, que de um dia para o outro, grosso modo falando, é claro, mais que duplica a população de Frielas. Foi bom para o clube vir mais gente ou essas pessoas passam ainda um pouco ao lado do clube? A primeira geração do bairro, portanto, as pessoas que compraram logo de início os andares, foi muito bom. Se calhar crescemos, duplicamos os sócios, quase triplicamos os sócios. Entretanto, se calhar de 50% das pessoas que compraram lá as casas, que foram inaugurar o bairro, já não moram lá. E a nova vaga de pessoas que foram para lá, essas aí sim, só vão lá, vão só dormir, portanto, que é um dormitório. Perdemos aí perdemos muitos sócios. Portanto, os que foram para lá de princípio, os que estão lá, continuam a ser sócios, continuam a frequentar o clube. Os novos, só quem tem filhos e que joga a bola ou que está na ginástica, então é que se junta ao clube. Porque de resto, já não se conhece quase a maior parte das pessoas que moram lá no bairro. São as pessoas que não procuram o clube ou o clube que não se abre às pessoas? Se calhar temos uma cota parte de culpa nisso, porque eu acho que falta-nos um bocado de tempo, se calhar, para divulgar mais. Não é que eles não tenham conhecimento, porque todos os eventos que nós fazemos, distribuímos lá para tudo que é cafés. Mandamos circulares, em vez de ser para os sócios, pega-se e tudo que é caixa de correio, colocamos. Não pode ser que falte conhecimento, mas se calhar falta mais o contacto direto e cativar as pessoas de outra maneira, não sei bem como, porque a freguesia de Frielas, quem foi para lá morar dizia assim, isto é uma freguesia que está sempre em festa. Porque era festas da igreja, depois eram festas do Rancho Folclórico, depois eram festas do clube, depois, quer dizer, aquilo, depois eram os Santos Populares, aquilo é uma freguesia que no verão está sempre em festa. Mas é bom viver-se sempre em festa. Por isso... É bom, já vamos abordar de novo a área recreativa, até para ficarmos a saber os próximos eventos que vamos ter em carteira, na carteira de festas de Frielas, já que aquilo é uma freguesia sempre em festa. Para já, e em termos de prática desportiva, temos o futebol,
e o kickboxing, porque a ginástica de manutenção. É apenas a área de manutenção, porque Agora, a desportiva, já vamos ver o que é que lhe aconteceu, já não está a funcionar. Começamos pelo futebol, domingos. Quando é que o campo da Corredora é relevado? Isso é um assunto um bocado complicado para já, porque o Sport Clube Frielas é um clube muito pequenino. Frielas é a freguesia mais pequena do Concelho de Louros. E não direi que já tenhamos sido marginalizados pela Câmara, mas o que é certo é que dos clubes em atividade que praticam desporto, o Sport Clube Frielas é o único que não tem o campo relevado. A Câmara de Louros relevou todos os outros campos, menos o nosso. Tem-nos prometido, há alguns anos esta parte, que nos relevava o campo e que seria mais fácil se as direções do clube durassem mais anos. Por isso nós entramos por 3 anos. 3 anos. Exatamente. Nós entramos por 3 anos, embora eu já tenha dito que antes de lá estar agora neste mandato para 3 anos, vamos sair em dezembro de 2012, tive um ano de folga e tive mais um ano antes, e antes desse tive lá 5 seguidos. Portanto, eu tenho quase 30 anos de diretor do clube. A Câmara de Louros é a única entidade que nos pode auxiliar a relevar o campo, porque o Sport Clube Frielas não tem capacidade. Que o meu colega Paulo, ainda no mês passado, salvo erro, arranjou um orçamento para relevar o campo, só para pôr o sintético seria 200 mil euros. É uma verba incompatível com as nossas possibilidades. Se não houver apoios, nós nunca mais temos hipótese de relevar. É evidente. Mas, Domingos Artilheiro, não esteve já orçamentada essa verba no orçamento essa da Câmara de verba, Louros? exatamente, o ano passado, no orçamento da Câmara para este ano, o orçamento foi apresentado na Assembleia Municipal em outubro, foi aprovado e já nos chegou umas conversas que o Tribunal de Contas também tinha aprovado esse orçamento e que já haveria verba para os sintéticos. Só que a Câmara de Louros continua a dizer que neste momento é impossível, não tem dinheiro. Não sei realmente se o orçamento foi aprovado, o que é que eles fazem a essas verbas, não sei se devem ser canalizadas para outras falhas mais prementes. Nós não conseguimos descortinar qual é realmente a força de vontade em auxiliar o Sport Clube Frielas, visto que auxiliaram todos os outros clubes da freguesia, do Concelho, inclusive a freguesia de Louros tem 3 sintéticos. O de Louros já foi renovado mais que uma vez, portanto, só que o Frielas é que é a freguesia pobre do Concelho de Louros. Eu já volto aqui ao Paulo, porque aproveito, já que é o homem do futebol. Não acha que ficam prejudicados em termos competitivos por não terem um relevado sintético? Ou seja, sobretudo em termos de formação, que é o que aqui mais nos importa, nem é uma questão de séniores. Sim. Mas um miúdo que, mesmo que mora em Frielas, provavelmente escolherá fazer parte de uma equipe que treine num relevado e não precisa de andar muito, que há ali alguns perto, preferirá sempre um relevado para treinar do que o campo pelado. Claro. E vocês ficam depois com aqueles os restos. Os restos, aproveito para dar um grande abraço a todos eles lá no Frielas, que são extraordinários, mas não deixam de recorrer às portas do clube depois de baterem a outras. Sim, o Sport Clube Frielas, nos últimos 5, 6 anos, tem crescido um bocadinho desportivamente em termos de atletas, porque há uns anos atrás o Frielas normalmente tinha séniores e júniores, ou séniores e juvenis, e não tinha mais. Há 5 anos ou 6 a esta parte, penso que seja há 6, começou a ter escolas, começou a ter infantis. Neste momento estamos com escolas de formação, escolas de competição, infantis, iniciados, júniores e séniores. Só que nestas equipas de formação, o Sport Clube Frielas tem os atletas que normalmente não ficam nos outros clubes. Temos lá bons atletas, é uma verdade. Também porque release dos pais que querem ter os miúdos em Frielas, ou por outros motivos. Nós até sabemos alguns, mas não interessa dissecar isso. O Sport Clube Frielas é um clube que não exige
grandes coisas à formação, como os outros clubes exigem. Nós sabemos que os outros clubes exigem pagamentos mensais e essas coisas, o Sport Clube Freialas não exige, mas também somos um clube que temos um pelado. E eles, havendo um sintético ou um relevado, preferem um sintético ou um relevado. Nós recebemos em Freialas, o Ponte de Freialas, por exemplo, tem excesso. O Ponte de Freialas é capaz de ter 2 equipas de escolas, nós só temos uma. E mesmo assim, dessas escolas, ainda é capaz de ter mais 20 e não sei quantos miúdos que só estão lá a treinar e que não jogam. Porque eles têm um campo sintético e nós não temos. O nosso problema realmente reside na falta do sintético, porque eu acredito que se o Sport Freialas, a partir do momento que tenham um sintético, o número de atletas, não direi que duplicará, mas pelo menos mais um terço é capaz de ter. Muito bem. Paulo, consideram-se discriminados pela Câmara em relação ao sintético? Não é bem discriminados, mas isto tem alguma coisa por trás. E começou na época de 2003, 2004. Onde eu era diretor também, e eu acho que isso tem a ver um bocado com aquilo que eu vou contar agora. Fomos chamados para ter uma reunião com a Câmara, com a Junta de Freguesia e com 2 firmas que queriam investir no Parque Esportivo do Sport Clube Freialas. Fomos lá a essa reunião e foi-nos apresentado um projeto verbal só, onde eu fiquei, quando começaram a falar, fiquei assim, Jesus, ainda era um projeto na altura, em termos de dinheiro, não me recorda bem, mas eu vou dizer o que é que consistia o projeto. Era fazer um pavilhão único no Parque Desportivo, portanto, era o único, segundo eles diziam, na Península Ibérica, um campo de futebol 11 fechado, completamente fechado, bancadas suspensas do lado do bairro, onde apanhava o ringue, também que ficava um pavilhão ginásio desportivo, piscinas na parte de cima, naquele espaço que temos em frente aos nossos balneários, portanto, mas tudo coberto. Sim. Quem vem investir aqui no Sport Clube Freialas fica assim, Jesus, isto é para arrancar já, a gente diz já que sim. Mas geralmente a gente diz assim, que quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Há sempre alguma desconfiança. Assim, isto é tudo muito bonito, sinceramente. Então, contrapartidas. Durante 10 anos, o Sport Clube Freialas não geria o parque desportivo. Não podia lá entrar, ou por outra. Tínhamos só 2 horas por semana, das 9 da manhã às 6 da tarde, portanto às 18 horas, para utilizar o parque desportivo. Bem, durante a semana, de segunda à sexta, das 9 às 18, as pessoas estão a trabalhar e os miúdos andam na escola. Portanto, para o clube, para a população de Freialas, não servia. Aí ficamos logo assim um bocado, durante 10 anos, é muito mau isso. E os outros horários eram preenchidos por quem? Os outros horários, em princípio, segundo tinham dito, era um acordo que havia com a Federação Portuguesa de Futebol para pôr todas as seleções com estágios e treinos ali. E no Freialas porquê? Porque é onde era o campo mais próximo de qualquer acesso às autoestradas. Portanto, em qualquer parte do país, podem estar numa autoestrada, saía mesmo no Parque Desportivo do Sport Clube Freialas. No Ponte de Freialas não, porque não tinha espaço, estava ao lado do autoestrada e não tinha o ringue e não tinha espaço para piscinas. Portanto, o nosso foi escolhido por eles, porque andaram ali a ver. Havia outro candidato que era o Catejal, mas a Federação não estava muito virada para o Catejal, porque estava muito longe dos acessos da estrada. Portanto, e disseram, já viu, os atletas todos aqui, os craques todos aqui para vocês verem, então, a gente não quer o campo de parque desportivo para autógrafos, queremos é para jogar a bola. Exato. E as 3 pessoas estavam lá na altura, o presidente que era o Fernando Nunes, estava eu também, estavam mais 2 dirigentes, não estamos muito interessados naquele projeto. Que no fim daquilo tudo tinha outro senão, é que o campo de futebol 11 só tinha 8 metros de altura, quer dizer que nunca mais podíamos jogar futebol 11 federado no nosso parque desportivo. Exatamente. Ao fim de 10 anos vocês treinam aqui e jogam aqui, fazemos um acordo com a Câmara e jogamos aqui noutros campos. Olha, sinceramente, eu da minha parte não estou nada de acordo com o projeto, mas apresentei o projeto
para nós, numa Assembleia Geral, apresentarmos aos sócios, os sócios têm que decidir, não é aqui 3 diretores que vão decidir uma coisa dessas. Quer dizer, E como isso não foi aprovado... Não chegou a avançar, porque no ano a seguir, já não estava eu como diretor, voltaram outra vez a reunir com outros diretores que estavam lá, também a história foi a mesma. Até hoje o projeto nunca foi apresentado, para a gente apresentar aos sócios. Até aqui, há 2 anos, na festa de aniversário do clube, convidou-se a Câmara, convidou-se todas as pessoas, tanto da Câmara como de bombeiros. O clube fez 60 anos, então convidou-se toda a gente, a Associação de Futebol de Lisboa, o Governador Civil, onde o Presidente da Câmara diz na festa que o campo não estava relevado porque as direções têm passado por lá, nunca se mostravam com grande interesse de relevar o campo. Dizer, dizendo isso, parece que as direções do Sport Clube Farialas passou por lá e os sócios é que não têm, e é isso que acho que ainda pensam hoje, que o Farialas não está relevado porque não aceitou aquela proposta. E nós sabemos que 2 anos depois as firmas que iam para investir lá faliram. Se calhar Mas nem campo, nem ficou nada. aqui bem claro o preço que ia custar esse arrelvamento e não era pouco. Não, era um investimento muito grande. Não era pouco. Realmente era muito bom, mas ao fim de 10 anos cá já não havia Sport Clube Farialas. Campo com relevado sintético e uma bancada que já esteve prometida também para o lado dos prédios, era quanto bastava para já. Exatamente. Isso a Carris Clube, quando foi para lá, nós éramos arrendatários de 1 hectare. Entretanto, para fazer lá algumas obras, lá no bairro, eles precisavam de alguma parte do terreno do Sport Clube Farialas. Uma delas do acesso ao bairro, da rua de acesso ao bairro, onde o nosso muro ia mesmo até à borda da estrada, e eles, para criar um passeio, o Farialas... O muro teve que recuar. Foi contrapartidas. Eles vedaram o campo todo, com muro e vedação, e nós cedemos, não me lembro quantos metros quadrados é que nós temos. Neste momento tem 9.500 metros. Portanto, 500 metros quadrados que nós tivemos que ceder, e isso foi contrapartidas. E uma das coisas que o bairro, quando começou a fazer isso, não ficou nada escrito, isso foi estas coisas que é só verbalmente. Eu não estava presente nessas direções, mas sei que era para se fazer, a Carris Clube era também para fazer uma bancada no lado do bairro. Mas queria uma contrapartida que era fazer uma rua atrás de uma das balizas. Os sócios do Farialas e as direções nunca autorizaram a fazer uma rua lá, porque eles também queriam passar lá os esgotos. Assim, tudo bem, passem lá os esgotos, passem lá as bancadas, agora a rua ali não. Quer dizer, foi uma rua atrás da baliza, as pessoas vão ali a correr, os jogadores a correr, estavam sujeitos, iam também, o Farialas ia ficar com muito menos metros quadrados. Começou-se as obras, começaram a fazer, sem autorização do Sport Clube Farialas, os esgotos nos terrenos do Sport Clube Farialas. Aqui o meu colega Domingos, eras presidente na altura, não é? Na altura estive lá. E ele teve que falar à Câmara, depois pararam as obras e tudo por causa disso. Mandei embargar as obras e tive uma reunião no campo de futebol com o Presidente da Junta e elementos da Câmara Municipal, os técnicos e engenheiros, por causa daquele esgoto que eles queriam que tivesse a estrada de acesso para os desentupimentos possíveis. Nós nunca chegámos a acordo a ter a rua. A Junta Autónoma também, na altura era a Junta Autónoma, que agora não é, a Junta Autónoma de Estradas também não autorizou que se fizesse uma nova saída para a Estrada Nacional, mas o esgoto chegou a ser feito, com a contrapartida de nos fazerem a bancada. Na altura eles tinham um engenheiro em obra que conversou comigo e chegámos a acordo que realmente cabia lá no mínimo 6, 7 graus de bancada e o assunto começou a mexer. O engenheiro chegou a fazer o desenho, mas depois foi demitido do cargo porque tinha chegado a acordo com o Farialas à revelia da direção da Carris Clube. E lá se foi a bancada. E lá se foi a bancada. Mas os esgotos estão lá. Ora, o diálogo com a Câmara não tem sido muito produtivo. A nível de junta, a Junta de Freguesia de Farialas está com o Farialas? A Junta de Freguesia acho que está com o Farialas. O Sr. Álvaro tem feito um esforço de tentar marcar reuniões com a Câmara. A nossa relação com a Câmara até nem é má. Falta-nos em relação ao sintético. De resto, tudo que a gente tem pedido mais ou menos tem-nos cedido.
Isso aí, mas esta parte que é a parte mais importante, está-nos a ficar, somos os últimos. E como o Domingos estava a dizer, há muitos atletas de há 2 anos para cá, mesmo habitantes em Frielas, que tivemos que passar cartas de desvinculação para eles. Sinal que foram jogar para outros lados. E para outros lados, com certeza, foi para sintéticos, porque aqui na zona ninguém foi para longe. Portanto, foram para o Tchau, para o Louros, para o Ponte Frielas. E aqui na zona só há outro pelado, no concelho ao lado. Frielas é o único pelado do concelho de Louros, Odivelas um único pelado também, o campo do Santa Maria, que aproveito para cumprimentar, costumam estar a ver-nos, já cá estiveram também, fazem um trabalho meritório também. A nível de Frielas é uma freguesia com uma grande componente industrial. Os industriais apoiam o clube? 10%. Temos 180 firmas sediadas na freguesia. E só mandou 120 mails e cartas para todos. 2 responderam. 2 dos 180? Dos 180. E houve outros 2 que geralmente nem é preciso nós dizer nada. Todos os anos, basta só chegar lá a falar e aí estão sempre dispostos a nos ajudar. Agora, os cafés, pela primeira vez na história do Frielas, portas abertas dentro da freguesia, este ano toda a gente ajudou. Lá está, mas porque houve tempo e tivemos que aparecer e dar a cara e insistir um bocadito, por causa, aqui também é um bocadito falta de tempo também dos diretores aparecer e chatear um bocado, porque só ao telefonando, marcando reuniões é um bocado difícil, por cartas e e-mails nem vale a pena, isso já desistimos, não vale a pena, porque cai no esquecimento. E-mails não abrem, que a gente vê que muito não bem, abrem. Pedro, eu já sei a resposta à pergunta, Paulo, perdão, eu já sei a resposta à pergunta que vou fazer, mas estou em crer que houve em tempos diretores, os diretores não têm tempo, mas em tempos houve diretores que tinham tempo a mais, porque conseguiram acabar-vos com a ginástica. Isso é verdade. Isso foi... O que é que aconteceu com a vossa O que aconteceu foi em 2009. Portanto, entrou uma direção, caso foi-nos substituir, estávamos os 2 na direção e entrou uma nova direção. E as coisas, pelos vistos, começaram a correr mal. E nós só tivemos conhecimento, nós sócios, só tivemos conhecimento do que estava a passar, porque o presidente da direção marcou uma assembleia extraordinária, onde deu-nos conhecimento do que é que estava a passar na ginástica. E o que o presidente nos comunicou na assembleia é que não havia, as contas não batiam certo entre a secção de ginástica e o tesoureiro. E ele então queixava-se que pela Páscoa fizeram 1000 cartões, sorteizitos. Nós sabemos que isso não é legal, mas todos os clubes fazem isso, se não forem estes coisinhos, esses sorteizitos. Uma contribuição da freguesia. E acho que entregou 500 cartões aos responsáveis da ginástica. E acho que 2 meses depois, nem cartões, nem dinheiro, e ninguém soube bem para que eram aqueles cartões. Na Assembleia Geral, o responsável da ginástica disse que entregou aquilo aos pais para vender e ninguém vendeu os cartões. Mas se ninguém vendeu os cartões, mas também ninguém entregou os cartões. Porque se os prémios tivessem sido daqueles números, se calhar apareciam. Mas o certo é que começam a surgir... Começou por aí, nessa Assembleia Geral, há admissão de dois diretores, parece. 2 diretores, no meio da Assembleia, apresentaram carta de demissão. E onde se veio a saber que tinham criado um clube a 5 de agosto. E a Assembleia Geral foi em outubro. Portanto, os diretores que apresentaram a demissão foram criar um novo clube em Frielas, Gino Frielas, onde ficaram com os atletas, os professores, o material na altura também não foi entregue ao clube, ninguém sabia onde é que estava esse material, e com o apoio, portanto, e ficaram com o espaço e os horários que era do Sport Clube Frielas para o pavilhão que pertence à Junta de Freguesia. Aquilo ficou tudo assim, como é que é possível dirigentes do Sport Clube Frielas
fazem um clube 3 meses antes de se demitirem e ficam com os atletas com tudo, com material, E com o apoio da Junta de e Freguesia. com o apoio. Se o Freial estava a utilizar aquele horário, aquele espaço, e começou a ser utilizado por outros, tal qual que o Freial não tinha, Claro. mesmo que quisesse, não podia arrancar com aquilo. Apesar de se os atletas também não ficamos com atletas, portanto isso foi montado de uma maneira que não é legal, podem criar os clubes que quiserem, mas da maneira como foi feito, acho que não é mais correto. Muito bem, mas há outra modalidade em que se destacam e têm campeões. Agora, o kickboxing. O kickboxing, nós já tínhamos tido essa modalidade. Paulo, conte-nos lá essa história. O que é que se passa com o kickboxing? Temos uma campeã. Já tínhamos tido em 1997 e agora tivemos no mês passado uma campeã profissional também de kickboxing que vai agora para a Taça de Portugal. Era para ser agora no dia, portanto era para ter sido no sábado, mas foi adiado porque o clube que ia organizar isso não tinha espaço suficiente para abranger tantos atletas. Estamos à espera de uma nova marcação e estamos a andar bem com o kickboxing. Uma miúda, a Ana Marujo, que se está a destacar e dizem que é uma das candidatas a ser campeã, a ganhar a Taça de Portugal no feminino. A ver, vamos, felicidades Vamos. então para a Ana Marujo. Eu fico aqui já metido uma cunha, quando houver data para esse torneio, faça um favor, diga-nos, nem que seja por mail, porque gostaríamos de assistir a esse feito da atleta do Sport Clube de Em Frielas. 1987, o Carlos Coelho também foi campeão também de distrital. Portanto, já temos a ter alguns pequeninos no Já não é inédito. Domingos Artilheiro, e em relação à área recreativa, o que é que está aí na calha para se realizar? Olha, como as dificuldades financeiras do clube são grandes, nós temos que imaginar como é que havemos de angariar fundos para fazer funcionar o desporto no ano a seguir. A dificuldade é que o seu engenho. Claro, neste momento estamos a pensar fazer os Santos Populares que costumamos fazer nos outros anos. Costumamos fazer uma garreada no nosso campo de futebol, é pelado, é permitido, e uma gincana automóvel. A ver, se Nem tudo é mau. Se tivesse vendo relevado sintético, não podia lá fazer agora a carreada. Nem tudo é mau, nunca é sintético. Mas poderíamos fazer no ringue, pondo uma ou duas caminhonetes de areia do rio, que é o que eles fazem quando fazem isso nas ruas alcatroadas. Vamos ter Santos Populares no mês de junho completo. Sim. Vamos ter os Santos Populares, vamos ter a garreada, uma gincana automóvel e estamos a tentar um acordo com o senhor que nos faz a garreada, uma proposta dele para fazer em Frielas um dia taurino. Nunca houve um dia taurino. Nunca houve em lado nenhum, acho eu, e ele é que estava entusiasmado e nós aceitámos a ideia dele de braços abertos, que seria bom para Frielas, para o Conselho de Louros, porque não houve uma coisa destas no Conselho de Louros, e estamos à espera que ele nos diga qualquer coisa. O assunto já não foi à avante porque ele teve um acidente. E agora estamos à espera de conseguir contactar. Mas de qualquer das formas, os Santos Populares temos. Isso é garantido. E a garreada também. E a garreada. Apesar dele já estar um bocadinho melhor, a garreada já se vai. E a gincana automóvel. Dentro do campo de futebol. Muito bem, no campo da corredora, que é assim que se chama o É isso Campo da corredora em Frielas, exatamente. cinto desportivo. Há alguma razão para ter aquele nome? Sinceramente não sei. Penso que seja que a primeira rua de Frielas é a Rua da Corredora. Não sei se terá sido por isso que aqueles homens que fizeram aquele campo, que inauguraram aquele campo, que lhe deram esse nome, talvez seja derivado a estar encostado à Rua da Corredora. Tudo tem a sua explicação. Muito bem, quase no final desta conversa, resta-me agradecer a vossa presença aqui na Odivelas TV. Esperamos que tenha sido possível ficarmos a saber mais sobre o Sport Clube de Frielas, as suas origens, as suas dificuldades, os seus sonhos, que passam muito para além do relevado sintético e da pequena bancada. Há muito mais para além disso.
o acompanhamento à população, sobretudo aos jovens. É importante também, já agora aproveito, é só mais um segundinho, que ainda temos tempo, aproveito também para vos perguntar, é importante para o clube tirar aqueles jovens da rua? Eles, quando estão no clube, não estão a fazer outras coisas que não deveriam fazer? O Sport Há Frielas, uma função também social do É Frielas? porque o parque desportivo do Frielas não é só para jogar a bola. Ao sábado e ao domingo, principalmente ao sábado e ao domingo, e à noite, a partir das 6 horas, quando abrimos o parque desportivo, há muitos miúdos que vão para ali jogar a bola. Brincar às escondidas, aquilo pronto, eles, ao sábado e ao domingo, eles vão para lá de manhã É o e só parque saem à de noite. brincadeiras. É o parque de brincadeiras. E os pais estão sossegados porque é tudo vedado. Não entra, nem sai. A maior parte há muitos pais que chegam lá, olha, o miúdo que fica aí, não deixem sair. Pronto. Há jogos, eles estão sempre ali entretidos. Lá temos que ralhar com eles de vez em quando, quando há os jogos, eles querem sempre jogar a bola no ringue, lá vai uma bola para dentro do campo e temos que andar atrás deles para correr. Se eles esperem lá um bocadinho, aquilo não é só para jogar a bola, aquilo é quase um parque de diversão. E é também um porto de abrigo e É um porto de que, abrigo, e que os pais afasta, ficam à vontade, e que afasta se sentem à vontade. os E nós mais temos- vulneráveis dos maus caminhos. Isso aí não há dúvida nenhuma e nós tentamos despechá-los. É muito mau porque a gente sabe que muitos que saem dali e vão logo correr para outros sítios e nós chamamos a atenção, mas, quer dizer, não podemos, basta os cativar para jogar à bola e ter sempre uma bola. Temos sempre 3 bolas dentro do ringue para eles estarem a sempre a jogar a bola. Pronto. Falta de Sempre. bolas. Falta de não bola, tem. é o que eles querem, é uma bola. É correr atrás das bolas. E a areia para andarem eles lá a brincar, isso é o que eles têm lá. Pronto. Muito bem, Paulo e Domingos, agora sim, obrigado pela vossa presença na Obrigado nós. Odivelas TV Obrigado e nós. na área de jogo. Vou passar naturalmente a bola ao Manuel Vieira para o remate final. Isto aqui, como é um programa desportivo, isto digamos que é a jogada de envolvimento. Estamos a fazer o lançamento para o interior da área e depois temos lá o ponta de lança para o remate final. Ponta de lança que esta noite é o Manuel Vieira. Foi a entrevista com o Luís Filipe Silva e os nossos convidados do Sport Clube de Frielas. Vamos terminar com a última notícia sobre polo aquático. Caminha para o fim o Nacional Masculino da modalidade. O Patinado, atual campeão nacional, e os Salgueiros apuraram-se para a final do play-off masculino de polo aquático. Os campeões venceram pela segunda vez nas meias finais o Paredes por 15-13, enquanto o Salgueiros ultrapassou o Amadora também com uma segunda vitória por 19-14. O título começa a ser discutido à melhor de 5 a partir de 21 de maio. Gostamos de estar consigo. A área de jogo regressa na próxima sexta-feira, logo a seguir às notícias das 22. Boa noite.